Olá, irmãs! Mais uma vez a missionária Gisele Lourenço, no canal Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento também do Unidas pela Teologia. Começamos uma nova série devocional intitulada 3 Conselhos para Florescer no Sofrimento. Ontem, dia 1º de abril, nós então falamos do primeiro conselho, que seria alegrar-se na esperança. Esperança de que Deus está usando as circunstâncias ao nosso redor para nos fazer a imagem de Jesus Cristo. O segundo conselho, então, está no mesmo versículo, a mesma porção vem então seguido do primeiro conselho. Então vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 12. A primeira parte nós lemos ontem, regozijai-vos na esperança, isso foi o primeiro conselho. Agora o segundo conselho vem logo seguido dizendo assim: sede pacientes na tribulação. Amadas irmãs, paciência é uma virtude produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas em circunstâncias como essa que nós estamos vivendo. Quando a coisa não está muito boa, quando nós não estamos muito gostando do que nós estamos vivendo, Deus então está produzindo em nós paciência. Paciência na tribulação. A gente precisa aprender que o nosso Deus é um Deus paciente e nós precisamos imitar essa virtude dele. Paciência, irmã. Deus está trabalhando. Deus está fazendo tudo cooperar para o seu bendito plano. Mas se a aprovação ela não chegar até o final, se você não suportar até o final, você não vai aprender as lições que Deus quer que você aprenda. De onde é que você tirou isso, Gisele? De Tiago, capítulo 1. Tiago diz que a perseverança ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. É o capítulo 1, versículo 4. Então a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos, íntegros, em nada deficientes, não nos falte nada. Ele quer que a gente amadureça. E não se pode amadurecer se não passarmos por tribulação e não formos pacientes, irmãs. Se a gente não esperar a aprovação terminar, a gente não vai aprender as lições que Deus quer que nós aprendamos. A gente não vai crescer em virtudes, a gente não vai amadurecer. Não vai ser aquela mulher que vai olhar para trás e dizer assim: poxa, como eu amadureci. Antes eu era tão impaciente nessas circunstâncias, hoje eu já sou mais paciente. Então Deus quer produzir essa virtude em você e só se produz passando pelas circunstâncias. Compare, se você que já é mãe, você pode olhar as mamães de primeira viagem reclamando das noites mal dormidas e você já passou por essas circunstâncias, sabe que é difícil, mas aprendeu a valorizar até esses momentos com o seu pequenino, porque você aprendeu a ter paciência. Mães mais velhas geralmente podem ensinar mães mais novas a lidarem com circunstâncias difíceis porque elas aprenderam paciência nas circunstâncias difíceis que elas enfrentaram. Elas então podem hoje consolar outras irmãs com a paciência que elas aprenderam da parte do Senhor, mas elas não poderiam aprender se não passassem pela tribulação. Então a tribulação ela tem que ter ação completa, ela tem que chegar até o final para Deus então produzir aquela virtude que Ele tem de produzir, Ele quer produzir em cada um de nós. Então note que Deus está fazendo uma obra no mundo todo. Ele tem muitas vidas. Esses últimos dias eu tenho pensado como Deus é grande, como Ele controla cada vida, quantas pessoas não estão orando ao Senhor. E mesmo assim, eu não preciso marcar um horário com Deus, vou falar sobre isso amanhã, para falar com Ele, porque Ele é um Deus todo-poderoso, Ele me conhece, sabe quantos cabelos tem na minha cabeça e Ele sabe qual o valor da aprovação na minha vida e o que é que Ele quer me ensinar particularmente na minha vida. Porque na minha vida Ele pode querer produzir uma virtude em certa área, na sua vida de outra forma, mas paciência é uma coisa que todas as cristãs precisam aprender. Ninguém pode dizer assim: eu sou paciente demais. Não. Todos nós temos que aprender um pouco mais sobre paciência. E paciência na tribulação. A tribulação precisa então chegar até o final para que Deus produza em nós aquilo que Ele tem então proposto, irmãs. Então lembre-se disso, seja paciente. Os outros cristãos ao redor do mundo também estão aprendendo sobre essa virtude preciosa, paciência. Mas Gisele, se chegar um momento que eu não vou aguentar mais? É uma excelente pergunta. Pode ser que chegue esse momento.
E sabe o que a palavra de Deus diz? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus não vai permitir que você seja provada além das suas forças. Não se preocupe. Pelo contrário, juntamente com a provação, Ele vai prover livramento, Ele vai poder nos ajudar, de sorte que a gente possa então suportar. Se chegar um dia, irmã, de você dizer assim, eu não suporto mais, Deus vai então tirar aquelas circunstâncias. Mas se Ele não tirou ainda, é porque você então pode suportar, porque Ele vai dar graça a você. A graça dele vai então nos sustentar para que a gente possa então passar por essa prova, passar por essa tribulação com paciência. Paciência é uma virtude preciosa que Deus, o nosso Deus eterno, Ele tem e Ele quer produzir em nós. Então receba essa palavra de hoje e aprenda paciência na tribulação que você está enfrentando hoje. Seja paciente, Deus está trabalhando, tenha calma. Paciência. Mas para você que não conhece o Senhor Jesus Cristo, eu quero exortar você com a paciência de Deus. Cuidado. Deus, Ele é um Deus paciente, Ele é longano. Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento de que o Senhor Jesus Cristo morreu em seu lugar. Ele quer que você, então, receba Jesus Cristo como Salvador. Então, não ignore a paciência de Deus. Vai chegar um tempo que Ele não vai mais ser paciente. Ele vai, então, castigar, condenar cada homem. Então, não ignore a paciência de Deus, antes corra para Ele, peça perdão pelos seus pecados e receba Jesus Cristo como Salvador. Não ignore a paciência de Deus. E você que já tem Jesus Cristo como Salvador, aprenda mais sobre a paciência de Deus, porque ela é uma virtude preciosa que Ele quer produzir em nós e é por meio da tribulação que Ele produz. Nesse quesito, vamos então nos fortalecer no Senhor e aprendemos a sermos pacientes, porque conforme o primeiro conselho, Ele está transformando-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então o plano é glorioso, só nos resta então desenvolver alegria e paciência. Deus nos abençoe.